A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um ensino bíblico online. Hoje é a nossa aula 48. Estarei dando continuidade ao estudo das 7 trombetas e hoje estaremos vendo a 6ª trombeta. Texto base está em Apocalipse, capítulo 9, começando no versículo 13, que diz assim: E tocou o 6º anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta solta, os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. O que é importante nós entendermos sobre esses versículos é que há uma sequência de acontecimentos sobre a humanidade. Todas as 5 trombetas anteriores, assim como dito os 7 selos, eles representam um juízo sobre a humanidade. E esse momento aqui não será diferente. Quando é dada a ordem ao 6º anjo, veja bem, ele estava diante do altar de Deus, quando o 6º anjo recebeu a ordem. A ordem que ele recebe é para ele soltar os grandes anjos que estavam presos juntos ao rio Eufrates. Sempre quando nós lermos ou vermos na Bíblia sobre o grande rio Eufrates, como o rio Tigre, você pode ter certeza que muito provavelmente, quando se fala de profecia, está se referindo ao fim dos tempos, aos finais dos tempos. Porque esses rios são rios importantíssimos na história da Bíblia e também muito importante dentro da história. E uma coisa importante que poucas pessoas percebem, analisam, sempre que nós se referimos ao Oriente Médio, quando se fala de Mesopotâmia, o significado dessa palavra, meso, que é entre, e potani, que é rios, toda a história bíblica ela se dá na região da Mesopotâmia, que significa entre rios. Então, quando fala-se dos 4 anjos que estavam presos juntos no grande rio Eufrates, é como se dissesse que esses 4 anjos estivessem preparados no local, no dia e na hora correta do acontecimento. E dando continuidade à história bíblica, nós vamos ver que eles estavam preparados. Ou seja, eles foram único e exclusivamente preparados para esse momento do juízo final contra a humanidade. Continuando aqui em Apocalipse 9, a partir do versículo 15, diz assim: E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Versículo 16. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e houve o número deles. Veja que esses anjos que vão ser soltos, junto com esses anjos cavaleiros, e mais à frente nós vamos ver o quão terrível será a vinda desses cavaleiros, não simplesmente pelos cavalheiros, mas sim pelos cavalos. Aqui é um momento na história da humanidade, lembrando que se sucede depois da grande tribulação,
ou seja, a igreja do Senhor Jesus, aqueles que crerem, que aceitarem o Senhor Jesus, que não rejeitarem a promessa de salvação, eles já terão sido salvos. Então, todos que rejeitarem, não aceitarem o Senhor Jesus, que são aqueles que vão ficar para a grande tribulação, que vão passar por isso. E esse juízo nós vamos ver agora, à frente, que por causa desse acontecimento terrível, da soltura desses 4 anjos que vieram com 200 cavaleiros e seus cavalos, e a terça parte dos homens será morta. Será totalmente exterminada. E continuando aqui no versículo 17, que diz assim: E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Então, depois que fala de 200 milhões de cavaleiros, veja bem, é como se fosse a população do Brasil. 200 milhões de cavaleiros é muita coisa mesmo. E se pensarmos um pouco, todos os selos e as trombetas estudadas anteriormente, elas já vão causar muitas e muitas mortes de bilhões de pessoas. Não conseguimos ser tão exatos porque na Bíblia não cita o número, ela não codifica esse número. Nem tampouco saberemos quantas pessoas terá nesse momento na Terra e nesse acontecimento da grande tribulação. Mas o fato é que, com certeza, milhões de pessoas morrerão, porque a todo momento fala a terça parte dos homens. E continuando aqui no versículo 17, ele fala que o importante tem 3 itens assim importantes. O primeiro, ele fala da couraça de fogo de jacinto e de enxofre. E depois ele vai dizer que a cabeça dos cavalos. Veja bem, vai ser tão terrível, mas tão terrível esse juízo, que os cavaleiros eles vão ter couraças de fogo. Quando fala jacinto e enxofre, significa tristeza. Ela é uma erva que representa tristeza. Um dos significados no grego do jacinto seria ai de mim, que representa o juízo final. Então não é à toa que o jacinto, junto com o enxofre, com o fogo, que também representa juízo, que o enxofre representa um dos grandes o jacinto junto com o enxofre, com o fogo, que representa o juízo, e o enxofre representa uma dor muito grande. O cheiro do enxofre e o poder, apesar de ser usado na medicina, ele causa danos na saúde. Ele é um dos causadores de câncer, edema pulmonar e assim sucessivamente. Então, nesse momento da humanidade, quando esse juízo vier sobre aqueles que tiverem na terra, será única e exclusivamente para causar dano. Outra coisa, veja como é a cabeça desses cavalos, como leões, e eles têm caudas. E a Bíblia fala que saía fogo pela boca, ou seja, vendo isso, nós podemos concluir que a pessoa não tem para onde correr, que não tem para onde fugir. E também não existirá nenhum exército
ou nenhum poder no mundo capaz de combater esse exército de 200 milhões de cavaleiros e os seus cavalos. Porque até os cavalos são poderosos, e eles virão sobre aqueles que não aceitarem Jesus. E para fechar, assim, uma reflexão breve que eu gostaria de deixar um pensamento, tudo isso vai acontecer, é fato. E no versículo 20 do capítulo 9, fala que os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependerão das obras de suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, e nem andar. Então, nós vimos que os outros, também os juízos de Deus, nas outras aulas que vimos, o juízo de Deus vai ser sobre a humanidade. Lógico que é para se cumprir as Escrituras, mas tem também outro objetivo, o objetivo de salvar, de arrependimento para aqueles que durante a sua vida não creram em Deus. Não importa por quais motivos, mas que nesse momento da grande tribulação eles venham a ser salvos. O grande problema é que quando a igreja for arrebatada, antes da grande tribulação, o Espírito Santo, que é o que convence o homem do pecado, ele terá sido retirado. Então, às vezes, muitas pessoas falam: como podem essas pessoas na grande tribulação, como mostra em Apocalipse, muitas desgraças vão acontecer, muitos juízos terríveis sobre a humanidade, mas mesmo assim elas não vão aceitar a Jesus, elas não vão se arrepender dos caminhos do pecado. Mas Daniel, ele fala que o ímpio procederia impiamente e os ímpios não entenderiam, mas os sábios entenderiam. E além disso, quando o Espírito Santo for retirado da terra, aquele que tinha o poder do Espírito Santo de convencer o ser humano do pecado, ele não agirá mais. Então as pessoas, elas terão que optar de uma forma fria por Cristo, de uma forma fria por salvação, ou por continuar a viver no pecado. Então, eu gostaria aqui nesse estudo de destacar 3 coisas que vão dominar. A primeira é a idolatria, as riquezas, as avarezas. Por exemplo, muitas pessoas hoje, nos dias de hoje, vão à igreja para conquistar a prosperidade, o interesse próprio. E poucas vão para buscar, para aceitar a Jesus ou buscar pela salvação. Muitas pessoas têm, devido a isso, idolatrado pessoas, idolatrado ao homem, a pastores, a reverendos, a profetas, idolatram esses homens e esquecem de Cristo. E, infelizmente, muitas pessoas têm caminhado para a perdição eterna. Aí também fala que
não se arrependerão da prostituição de feitiçarias. Hoje é muito comum as pessoas serem ao contrário de Deus e adorarem ao diabo. Um exemplo disso é o carnaval. Muitas pessoas, na época do carnaval, assistem aquilo, votam, vão nesses lugares, assistem pela televisão. E isso daí é a mesma coisa de estar adorando ao diabo. E infelizmente hoje em dia é uma coisa normal que vimos nos tempos de hoje. Outra coisa que fala é sobre a prostituição. Hoje em dia também tá tudo assim muito aberto, tudo pode, tudo é normal. Perdeu-se aquelas pessoas assim, perdeu-se a vergonha, né? Hoje em dia é tudo explícito, tudo é normal, tem que aproveitar, tem que fazer. Então, nós vemos hoje a prostituição não só no meio dos adultos, mas também de adolescentes, de crianças. Vemos também casos de pedofilia, de pai abusando de filho, enfim, todo esse meio pecaminoso é uma coisa assim que acontece muito nos dias de hoje. Então, o estudo de hoje foi assim da sexta trombeta. Então nós vimos que esse estudo das 7 trombetas assim não é muito assim um estudo muito assim interessante, que eu falo assim, não é um estudo muito gostoso de se fazer, porque tem muita desgraça, né? É o juízo de Deus sobre a terra, sobre a humanidade, mas ao mesmo tempo é um estudo muito importante para nos alertar e através de nós que estamos fazendo esse estudo, a poder comunicar, falar para as outras pessoas também, aceitar a Jesus, aceitar o caminho, né, da salvação, porque é muito triste saber da desgraça que vai ocorrer, né? Então, esse estudo, a finalidade é de nos alertar também, para ficarmos cientes, para podermos cada vez mais avançar com o Evangelho, falar de Jesus, salvar almas, para que poucos venham passar e por essa grande tribulação, né? Amém? Então, o estudo da sexta trombeta foi até aqui. Meu nome é Alessandra Vitali, eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Nós estamos situados à Rua Rio de Janeiro 1285, esquina com a Avenida Kennedy, em São Caetano do Sul. Eu desejo a todos que fiquem na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula.